Durante todo o século XIX, desenvolveu-se um processo de conquistas europeias sobre a África e a Ásia, que foi chamado de neocolonialismo. Quase todo o continente africano foi dominado pelas potências europeias. O neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo a partir da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias não foi apenas econômico, mas também militar, político e social. As potências exploraram matéria-prima de países africanos e asiáticos para manter o funcionamento das indústrias europeias. Dessa forma, a África e parte da Ásia foram conquistadas e divididas. As grandes potências também conquistaram o mercado latino-americano, para o qual vendiam os produtos europeus. O mundo assiste a uma surpreendente expansão europeia. Para as nações recém-unificadas, nesse caso a Itália e a Alemanha, a obtenção de territórios na África e na Ásia significaria prestígio e autorreconhecimento. Para a França, as conquistas coloniais foram um meio de readquirir respeito. Já para a Inglaterra, as colônias garantiam a hegemonia do Império Britânico no mundo. Muitas das guerras civis da África no século XX e agora ocorreram por causa dessa herança colonial. Na segunda metade do século XIX, surgem também dois atores importantes no jogo político internacional: Estados Unidos e Japão. Os Estados Unidos se consolidam após a Guerra Civil, quando conseguem impedir a separação dos estados do sul do país. Ao longo do século XIX, os norte-americanos também põem em prática o processo de crescimento. Os Estados Unidos se expandem para o oeste, conquistam territórios do México e compram o Alasca da Rússia. Após derrotarem a Espanha, conquistam Porto Rico e as Filipinas e ganham o controle sobre Cuba, firmando assim a hegemonia sobre toda a América Latina. O Oceano Pacífico torna-se também uma área de projeção de poder dos Estados Unidos, quando o país desponta com a industrialização. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o país já era a principal potência industrial do planeta. O Japão é outro exemplo de rápido crescimento econômico. Até o ano de 1854, os japoneses mantiveram os portos fechados para outros países. Foi quando uma esquadra americana forçou o Japão a se abrir para o comércio exterior. Decidido a preservar a independência do país, um grupo de samurais tomou o governo. A restauração Meiji, como ficou conhecida, devolveu o poder ao imperador. Inspirado por uma forte ideologia nacionalista, o governo Meiji adotou um conjunto de medidas, como a extinção dos privilégios sociais, a obrigatoriedade do serviço militar, o estabelecimento de uma constituição e a criação do parlamento. A economia japonesa também foi rapidamente modernizada. Os japoneses adquiriram tecnologia europeia, construíram fábricas, ferrovias, portos, estradas e redes de telégrafo. Em menos de 20 anos, em 1905, o Japão já era uma grande potência. Foi o primeiro país do Oriente a derrotar uma potência europeia, nesse caso a Rússia, em uma guerra moderna. Depois da vitória sobre a Rússia, consolidou-se essa influência na Ásia e começou a caminhar esse caminho, né, para ter influência na Península Coreana e nordeste da China, que é chamado Manchúria. Essa experiência nessa época, né, serviu de alguma forma, né, para tornar possível no Japão ser uma das potências econômicas de hoje. Vamos reforçar o que vimos no programa de hoje? Pois bem, depois de tantas guerras e revoluções, que países saíram mais fortalecidos? Que países perderam mais e que até hoje sofrem os reflexos dos conflitos? É o que nos conta agora o historiador e consultor do Senado Federal, Dário Alberto de Andrade Filho. Por tudo que a gente viu nesse programa, talvez a gente pudesse dizer que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos, talvez o acontecimento mais importante para a Europa e também para o mundo, na história da humanidade. Certamente é um dos 4 ou 5 momentos mais importantes da história da Europa. A Revolução Francesa significa um momento de ruptura radical com o passado. O antigo regime, ele tinha chegado num momento de esgotamento, ele não tinha mais capacidade de continuar.
Evidentemente, isso não quer dizer que a Revolução Francesa não tenha origens muito mais antigas, né? Em 1789, o ano da Revolução, o Estado ainda pagava dívidas de Luís XIV, que tinha morrido em 1714, quer dizer, dívidas de quase 100 anos. De outro lado, você tinha uma sociedade estamental, ou seja, o primeiro estado o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o resto da população. Esses dois primeiros estados, o clero e a nobreza, que talvez 1% da população, era sustentado pelos outros 99% da população. Além disso, além dessa incapacidade do Estado, essas duas classes privilegiadas, elas não abdicavam, né, dos seus privilégios. E além disso, naquele momento, culminou um grande problema em safras agrícolas da França. Esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, eles acabaram se espalhando também para outros países europeus. Sim. O importante a gente observar é que esses ideais, né, eles não surgiram naquele momento. Se eu disse que a Revolução foi uma ruptura radical com o passado, ela tem origens bem mais antigas, né? E as ideias da Revolução, elas surgem talvez 50 anos antes. Só que o momento de amadurecimento delas é ali em 1789. Evidentemente, a França, a partir do momento que a Revolução se torna um fato consumado dentro da França, os outros países europeus começam a oferecer resistência a essas ideias, né? Os outros estados europeus são a reação. E aí, a França se vê em um período de guerra de talvez 25 anos, considerando aí, evidentemente, Bonaparte. Nesse período de guerras, a França, à medida que ela vai conseguindo vitórias, ela vai expandindo suas ideias para o restante da Europa. E essas ideias também elas ressoam no resto do mundo, especialmente na América Latina. Nesse cenário de guerras e conflitos, e obviamente considerando a chegada de Napoleão, que países, na sua visão, mais ganharam e mais perderam, e por que acabaram chegando nessas condições? Esses 25 anos de guerra, eles têm vários períodos diferentes, né? Você tem um primeiro momento que é um momento de expansão da França, inclusive territorial. Depois você tem, com a derrota de Napoleão, você tem, na verdade, uma volta da França às fronteiras de 1792. Em 1815, que é o ano do Congresso de Viena, quem que seriam os vencedores e quem que seriam os derrotados? Na verdade, com o Congresso de Viena, você tem uma vitória da reação. Na verdade, a ideia do Congresso é você tentar voltar o relógio da história para antes da Revolução Francesa. Evidentemente, isso, como é uma coisa artificial, você vai encontrar resistências ao longo do século XIX. É importante que talvez verificar que o grande vencedor desse tempo todo foi a Inglaterra, que ela conseguiu se consolidar como potência hegemônica no mundo. E a Rússia, como é que fica nessa situação? A Rússia é outra das grandes ganhadoras com a derrota de Napoleão. Em 1812, Napoleão tem a sua campanha mal sucedida na Rússia. Como resultado, ele perde maior parte de seu exército e a Rússia se torna um jogador importante nesses momentos finais de Napoleão. Com a derrota final de Napoleão, em Waterloo, a Rússia se torna um jogador, né, uma potência hegemônica no continente, uma das potências hegemônicas no continente. Você mencionou o Congresso de Viena, a gente poderia dizer que, de certa maneira, ele foi elitista? Bem, o que o Congresso de Viena foi uma tentativa, foi uma vitória da reação. As potências vencedoras, Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria, os quatro grandes vencedores, eles tentaram fazer o relógio voltar para antes da Revolução Francesa. Por que isso? Porque, exceto pela Inglaterra, todos os outros países eram monarquias absolutas. Nesse sentido, então, o século XIX é, sobretudo, o século da Inglaterra. Sim. A Inglaterra, nesse momento, ela já tinha feito a sua revolução de modernidade, né? Como eu disse, se a Revolução Francesa foi a ruptura radical, né? Foi o momento em que a França mudou do antigo regime para a modernidade, a Inglaterra já tinha feito isso há 100 anos, né? E a Inglaterra, nesse momento, já era uma potência hegemônica no sentido de dominar os mares e também atravessava era a primeira na Revolução Industrial. Agora, a Revolução Industrial ela foi feita à custa de um preço bastante alto para os operários, né, os trabalhadores. Sim. Em primeiro lugar, vamos pegar o caso da Inglaterra. Você tem uma transferência da população do campo para a cidade. Isso se deu na medida em que as pessoas foram perdendo suas áreas de cultivo e suas áreas de criação no campo.
Na medida em que elas foram para as cidades, elas tinham que enfrentar as piores condições possíveis. Em primeiro lugar, as jornadas de trabalho eram muito longas, algumas vezes 16, 17 horas. Você tinha crianças trabalhando, você às vezes não tinha descanso semanal, o operário basicamente não tinha nenhum direito. Em função dessas condições de trabalho subhumanas que você citou, também houve um fortalecimento de ideais socialistas e comunistas. Sim. Na verdade, o século XIX ele é um século de revoluções. Pelo menos até 1870, por volta de 1870, você tem muitas revoluções sociais, ou pelo menos diversas lutas sociais. E essas lutas se dão em grande parte pelas péssimas condições de trabalho e pelas péssimas condições de vida de um segmento da população. Nesse momento, os ideais socialistas de uma criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, eventualmente sem classes, é o ideal compartilhado por muitas pessoas na Europa. Quais são as diferenças ou marcos que você ressaltaria para diferenciar o período colonialista do neocolonialista? O colonialismo ele encerra, ou pelo menos o colonialismo iniciado no século XVI, ele se encerra com a independência dos países latino-americanos, ou pelo menos a maior parte dos países latino-americanos. O neocolonialismo já é um movimento do final do século XIX, em que os países europeus, em busca de prestígio, em busca de regiões que tenham matérias-primas abundantes, tenham recursos naturais abundantes, eles colonizam em grande escala e dividem a África, e partes da Ásia. Muito obrigado pela entrevista. É com você, Ana Lu. Obrigada, Floriano. No próximo programa vamos falar do século XX. Vamos saber como foi o fim da paz na Europa e como este continente perdeu o domínio sobre o mundo. Esperamos você. Até lá.